Vamos falar sobre as novidades do Santos nesta terça-feira. Giovani, e o Jair, hein? Revelados os números das negociações envolvendo Santos e Botafogo pelo zagueiro Jair e também a condição de pagamento. O Botafogo quer o verdadeiro carnezão para levar o Jair para o Rio de Janeiro. Giovani. É o carnezão das Casas Bahia, né, Marcão, né? No Santos Futebol Clube. Mas foram revelados a forma de pagamento dessa proposta do zagueiro Jair. Informação trazida pelo Wagner Frederico é que a proposta total seria de 12 milhões de dólares, cerca de 65 milhões de reais, a operação como um todo para o Botafogo tirar o Jair do Santos. Porém, a forma de pagamento é um pouco diferente, Marcão. 10 milhões de dólares serão parcelados em 8 parcelas semestrais, ou seja, a cada semestre o Botafogo pagaria 1.250.000 dólares para o Santos Futebol Clube. Então essa operação iria até o ano de 2027, ali dividido em 8 parcelas, 10 milhões de dólares, e o restante, os 2 milhões de dólares, seria o Botafogo cedendo um jogador para o Peixe. O nome desse atleta ainda não foi revelado, mas seriam 10 milhões de dólares parcelados em 8 vezes e também um jogador cedido para o Santos Futebol Clube, Marcão. O que a gente apurou de informação é que essa proposta não agradou o Santos. O Santos está disposto a negociar o Jair. O Jair não é inegociável e os valores de 12 milhões de dólares até que agradam a diretoria. Mas o problema é a forma de pagamento, o tamanho do parcelamento e também o fato de que parte desse valor seria ali o Botafogo cedendo um jogador ao Santos. Essa proposta em si não agradou o Santos Futebol Clube, que segue negociando melhores vantagens, Marcão. Tá aí o Giovani Afonso trazendo detalhes sobre a proposta do Botafogo para ter o zagueiro Jair. Giovani, veja, em termos de valores, 12 milhões de dólares, eu disse aqui, eu não acho um valor ruim para o Jair. É claro que ele pode se projetar no futebol e ter um valor muito mais alto, mas também o inverso pode acontecer, ou ele pode ficar estacionado onde está. Então, quando você tem uma proposta desse montante, 65 milhões de reais, por um jogador de apenas 19 anos que ainda não brilhou no futebol do Santos, no time de cima, eu acho que a proposta ela é pelo menos aceitável. Agora, quando a gente olha as condições propostas de pagamento por parte do Botafogo, Giovani, aí eu já acho que não é legal, né? Porque o Botafogo está oferecendo 10 milhões de dólares, parcelado em 4 anos, em 2 pagamentos semestrais por ano. Portanto, você acaba não tendo um ganho financeiro imediato. Você vai diluir isso ao longo dos anos, o que, na minha opinião, para o Santos hoje não é interessante. Porque o maior problema do Santos hoje são as dívidas a curto prazo, meu caro Giovani Afonso. Muito por conta da falta de receitas que o Santos tem por jogar uma Série B do futebol brasileiro, onde o Santos não tem premiações esportivas, o Santos não tem muita visibilidade. Então, o problema do Santos é o momento atual. Quando você dilui isso para que o Santos receba nos próximos 4 anos, me parece que esse tipo de negociação perde força e perde sentido. Pela informação que o Wagner, nosso colega, o amigo Wagner Frederico trouxe, é que o Santos ainda não descarta a negociação e vai tentar ali fazer com que o Botafogo melhore as condições. E eu acho que é isso, Giovani. Se o Botafogo quiser tirar o Jair do Santos, precisa melhorar e muito a proposta e as condições de pagamento. E sobre esse jogador que seria oferecido pelo Botafogo, qual jogador o Botafogo iria oferecer ao Santos? Já que o Botafogo briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O que esperar? Será que o Botafogo vai colocar um jogador coadjuvante, mais do mesmo, nota 4,5, 5 do seu elenco? Isso aí o Santos não precisa. Já tem de monte no seu elenco. Então, tem que tomar muito cuidado, viu, Giovani Afonso? Porque o Jair é um jogador que tem mercado, pela sua altura, pelas suas características, pela sua baixa idade. Então, se não for um bom negócio, é melhor não vender, correr o risco, realmente o Santos vai correr, porque ele pode se desvalorizar também, mas se é para fazer um negócio que não é bom para o clube no momento, o entendimento é, não deve ser vendido o Jair nesse momento. Giovani.
Assim, Marcão, eu ainda continuo achando que o valor de 12 milhões de dólares é um valor condizente para vender o Jair. Claro que no futuro ele pode ser vendido por mais, mas eu concordo com você. Ali, qual é a garantia que a gente vai ter que o valor do Jair vai crescer ao longo dos anos? A gente não tem garantia, Marcão. Então, imaginando que um jogador com apenas 12 jogos no profissional, o Botafogo já oferece essa quantia, então eu ia optar pela segurança. Eu ainda continuo achando que 12 milhões de dólares é um valor bom para vender o Jair. Mas essas condições de pagamento são absurdas, né, Marcão? Você receber ali semestralmente, eu fiz as contas aqui, passando para reais, Marcão, o Santos ia receber 1.250.000 dólares. Passando isso para reais, não chega nem a 7 milhões de reais. Ou seja, a cada semestre seria como se você estivesse recebendo 7 milhões de reais, vai dividindo por 6, que é um valor do semestre, cerca de 1 milhão por mês ali, o que é muito pouco, né? Acaba não valendo a pena. Então ali eu acho que o modelo de negócio não é bom. Acho que de duas uma. Ou o Santos tinha que tentar esse valor à vista, ou no máximo parcelado em 2 vezes, uma parcela agora e outra parcela no que vem. Acho que sendo bonzinho com o Botafogo, acho que isso até seria aceitável, ou pedir mais, né, Marcão? Beleza, Botafogo, você quer dividir isso em 4 anos? A gente aceita só 20 milhões de dólares. Ponto e acabou. Essas são as nossas condições. Então, acho que o jeito que ela está sendo feita não é bacana e acho que o Santos acerta em recusar, num primeiro momento, essa proposta. Sobre o jogador, Marcão, a gente tem que ver, né? Ainda não foi revelado qual jogador o Botafogo, ou quais jogadores, né? Muito provavelmente seria apresentada uma lista de nomes ao Santos Futebol Clube ali, para o Santos ver se algum jogador interessa. Os nomes ainda não foram revelados, Marcão. No programa Santos Total, a gente vai preparar aqui uma lista tentando ser o máximo de realismo, com algumas possibilidades ali do elenco do Botafogo. Não jogadores ali tão badalados, mas também não jogadores escanteados. Vamos tentar pegar o meio termo e discutir quais nomes poderiam caber ou não no Santos, Marcão. Mas analisando essa proposta, concordo com o Santos, acho que ela não pode ser aceitada, ou pede à vista ou aumenta os valores, caso o Botafogo de fato queira parcelar, Marcão. Tá certo, tá aí o Giovanni Afonso. Ó, Carmen Ruiz, grande abraço pra você. Tá dizendo, o dinheiro acaba diluindo no caixa, não resolve nada e perdemos o menino. Concordo contigo, viu, Carmen? Thiago Martins, menino vai valer uns 25 milhões de euros tranquilo. Thiago, vai ter que jogar muita bola para valer 25 milhões de euros, hein? Vai jogar muita bola. Tem potencial, Jair, viu? Eu sempre acreditei muito no Jair. Mas eu volto a dizer, eu não acho ruim a proposta de 12 de dólares, não, hein? Se fosse 12 de dólares numa condição de pagamento melhor, eu balançaria, tá? Eu balançaria. Porque o Jair, eu volto a dizer, ele tem um problema, já teve um problema de LCA, é um jogador que, veja, no último jogo sentiu câimbras, então, questão física do Jair, às vezes, coloca aquela pulguinha atrás da orelha, e tem uma distância muito grande entre promessa e, de fato, realidade, viu, gente? Tem uma distância muito grande. 12 de dólares, 65 milhões de reais, não é um mau negócio, hein? Não é um mau negócio. Agora, eu acho que a discussão aí é o seguinte. Tudo bem, você vende o Jair por 12 de dólares. Aonde que você vai utilizar esse valor? Quem você vai contratar para o lugar do Jair? O Santos tem uma reposição à altura? Não tem? Eu acho que essa é a discussão mais saudável, né? Não sobre o valor. O valor, só o tempo vai dizer se o valor é bom ou não, né? Veja, por exemplo, o caso do David Washington. Nós achamos, todo mundo achou que o valor pelo David Washington foi pouco. Nesse momento, o valor foi alto que nós vendemos o David Washington. Porque ele não se firmou no futebol europeu até agora. Mas eu continuo achando que vendemos mal o David Washington. Mas, na real, se nós olharmos hoje, a foto de hoje, o David Washington foi bem vendido. Porque até agora ele não deu certo jogando no Chelsea. Vai dar. Eu acho que o caso do David Washington é diferente do Caio Jorge, é diferente do Ângelo, é diferente de uma grande parte de jogadores que foram vendidos, Kaique Fernandes, Pirani, esses caras vão bater no Brasil logo mais. O Caio Jorge ontem já entrou, Giovanni Afonso, nos Trend Topics. A torcida do Cruzeiro não aguenta mais o Caio Jorge. Dizem que ele tem medo de fazer gol, Giovanni Afonso. Inclusive, virou meme ontem que o jogador do Vitória foi inocente, achando que o Caio Jorge iria fazer o gol,
tinha que ter deixado o Caio Jorge seguir com a bola, que ele não ia fazer gol. Então, assim, o Caio Jorge, o mundo sabia que o Caio Jorge era fraco. Só meia dúzia de blogueiros achavam que ele era bom. O Ângelo idem. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Tudo bem, o jogador do Santos pode valer daqui a pouco 25 de euros, mas também pode valer 5 de euros. Entendeu? O Jair pode valer 25, como também pode valer 5. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, porque o mesmo torcedor, Giovanni Afonso, que pede para segurar o jogador, se eventualmente o cara tiver uma lesão de LCA, esse torcedor vai falar, tá vendo? A diretoria é incompetente, deveria ter vendido o Jair. O Jair, o Santos perdeu dinheiro com ele. Eu falei que o cara tava bichado, eu falei que o jogador não jogava mais nada. Então, não é uma decisão fácil, viu, gente? Não é uma decisão fácil. Eu volto a dizer, a proposta do Botafogo de 12 milhões de dólares, não estou olhando a forma de pagamento, ela é respeitosa. Temos que respeitar a proposta. Não é dinheiro de pinga. Agora, a forma de pagamento não contribui em nada para o momento atual do Santos Futebol Clube. Meu caro Giovanni Afonso, falamos sobre o Caio Jorge, que a torcida do Cruzeiro não está aguentando mais ver o Caio Jorge lá. Impressionante. Em pouco tempo já descobriram que o Caio Jorge é fraco. Eu esperava um pouco mais de tempo, mas já descobriram que o Caio Jorge é ruim. Aliás, o Bertolucci é genial, hein? O Bertolucci é genial. Vendeu o Caio Jorge para a Juventus e vendeu o Ângelo para o Chelsea. Estátua para o Bertolucci. O homem é um gênio. O homem é um gênio. Bertolucci. Fantástico. Agora, meu caro Giovanni Afonso, me diga uma coisa. O Santos pode perder mais algum jogador nessa janela? Questão do Guilherme. Com a chegada do Michael no Flamengo, fim de papo? Guilherme fica no Santos, Giovanni Afonso? Sim, Marcão, fim de papo, o Guilherme vai permanecer no Santos, né? Ontem surgiu a informação de que ele teria sido procurado pela diretoria, até pelo próprio técnico Tite, mas isso aconteceu antes ali da negociação com o Michael, né, Marcão? Então, vendo que o Michael é um jogador talvez superior ao Guilherme, né? Isso, claro, é uma avaliação de cada um, mas a diretoria do Flamengo entendendo que só o Michael já seria o suficiente para tocar a temporada, Michael que está assinando com o Flamengo por 4 temporadas até dezembro de 2028, as negociações com o Guilherme esfriaram e o jogador deve permanecer no Santos pelo menos até o final da temporada. Claro que na janela de final de ano, alguns clubes podem se interessar ali. O Guilherme é hoje o 3º artilheiro da Série B, o artilheiro do Santos na temporada com 10 gols marcados. Porém, pelo menos nessa janela de transferências, o Guilherme fica, Marcão. Quem talvez pode deixar o Santos seja o Gabriel Brazão, né, Marcão? Ontem foi trazida a informação pelo GE que o Crystal Palace monitora a situação do jogador, deve fazer uma proposta em breve e dependendo dos valores, Marcão, se forem valores ali muito acima do esperado, o Santos não deve e talvez não consiga segurar o jogador e aí talvez precise ir atrás de um goleiro, Marcão. Porém, Guilherme no Flamengo, não existe mais essa história, o jogador permanece no Santos. Guilherme, portanto, descartado. Giovanni Afonso, ontem o Santos anunciou seu segundo reforço. O Wendel Silva é do Peixe, Giovanni. Pode comemorar, o Wendel Silva finalmente mamãe! Pode comemorar? Ah, Marcão, uma novela longa, viu? Verdade. Uma novela aí de mais de 20 dias. A gente começou a falar sobre o Wendel Silva, ele tinha 23 anos. Por incrível que pareça, você me mandou um novo slide hoje pela manhã, falando, Marcão, atualiza o slide porque ele já completou 24. Portanto, Giovanni Afonso, a novela foi longa. Fato que fez com que até o Wendel Silva, nesse meio tempo, fizesse aniversário, viu, Giovanni Afonso? Pois é, Marcão, foi uma novela de pelo menos 20 dias, tá? Falando do Wendel Silva aqui, não foi fácil, Marcão. Mas finalmente a novela acabou, o Wendel Silva foi anunciado como reforço do Santos, o segundo nessa janela de transferências e o 19º em 2024.
O jogador assinou com o Santos por empréstimo até julho de 2025, então um pouco ali, mais de 11 meses de empréstimo junto ao Porto B. O Santos está pagando 500 mil euros pelo empréstimo do jogador, então cerca de 3 milhões de reais estão sendo desembolsados para trazer o jogador por empréstimo e está estipulado uma opção de compra de 2 milhões e meio de euros, cerca de 15 milhões de reais, caso o Santos queira adquirir esse jogador no final do contrato. E essa opção pode se tornar uma obrigação de compra caso o Wendel Silva marque 15 gols com a camisa do Santos nesse período de 11 meses. Então, caso ele broque muitos gols ali, Marcão, o Santos seria obrigado a desembolsar esses 15 milhões, totalizando 3 milhões de euros pelo jogador. Então, o Wendel Silva chegou, jogador de 24 anos, 1,80 m, é o novo centroavante do Peixe, Marcão. O Wendel Silva é o novo jogador do Santos. Vamos aguardar para ver o que pode apresentar o Wendel Silva, né? Eu acho que dos jogadores que foram contratados é aquele que eu espero um pouco mais, né? E vem para ser titular do Santos muito provavelmente, pela péssima fase que tem o Furt no momento. Então, acho que o Wendel Silva vem para ser titular. Quando a gente analisa um pouco ali as características do atleta, é um jogador de muita movimentação, né? Tem uma característica diferente do Furt. O Furt é um jogador mais de área. Os dois são 9, os dois são centroavantes, mas o Wendel Silva sabe jogar também como segundo atacante, tem um pouco mais de qualidade técnica comparado a Julio Furt. Então, preciso agora aguardar o jogador, todo aquele prognóstico, análises, ficam no passado. Vamos ver o que o Wendel Silva pode apresentar no Santos. São valores altos que foram pagos pelo jogador, 500 mil euros pelo empréstimo de 1 ano, e você tem uma operação que pode custar ao todo 3 milhões e meio de euros no término do seu empréstimo. E aí o gatilho, né, Giovani? Se o jogador marcar 15 gols durante 1 ano, ele passa a ser ali uma obrigação de compra para o Santos Futebol Clube e não uma opção de compra, o Wendel Silva. Boa sorte ao jogador, o Wendel Silva. Muitas brincadeiras, viu, Giovanni Afonso? Que nem os gols dele do vídeo são bonitos. Então, mas jogador, atacante, não precisa fazer gols bonitos, hein? Precisa colocar a bola para a rede, né? Nós tínhamos o Dodô, o atacante dos gols bonitos, né? O atacante dos golaços, mas tínhamos muitos jogadores que faziam gols feios, como é o caso, por exemplo, do Serginho Chulapa. O Guga, por exemplo, adorava fazer um gol no rebote, o Guga, né? Viola também fazia muito gol feio. Então, a verdade é a seguinte, é preciso fazer gols. Se o gol é bonito ou se ele é feio, não importa muito. É preciso colocar a bola no fundo da rede. Giovanni Afonso, Jean Pestanha pode chegar ao Santos, hein? Principalmente com a possibilidade da saída do Jair. Fale um pouquinho mais sobre esse jogador colombiano, que não é tão novo assim, Giovanni Afonso. Exato, Marcão. Jean Pestanha volta ao radar do Santos Futebol Clube, Marcão. Esse jogador de 26 anos pode ser a principal possibilidade do Peixe caso o Santos negocie o Jair para o Botafogo, Marcão. A situação é a seguinte, se o Santos ficar com o Jair, o Santos não irá atrás de outro zagueiro, pois entende que Gil, Alex Nascimento, Jair e João Basso são o suficiente para tocar a temporada, pelo menos até o final da Série B. Agora, caso o Santos tenha ali a perda do Jair, o Santos vai atrás do Jean Pestanha, que é um zagueiro colombiano, mais um, Marcão. Trazendo alguns detalhes sobre esse jogador, o Jean tem 26 anos, 1,86 m e é um zagueiro destro. Ele que na sua carreira tem 204 jogos, marcou 3 gols e tem 1 assistência e nunca saiu do futebol colombiano. Foi revelado pelo Atlético Huila, depois em 2020 foi para o Tolima, 21 para o La Equidad, 22 e 23 Rio Negro Águilas e em 2024 para o Deportivo Pereira. Esse é Jean Pestanha, que tem contrato com o Deportivo Pereira até dezembro de 2026 e chegaria ao Santos por empréstimo, Marcão. Então tá aí a grande possibilidade, caso o Jair seja negociado, é Jean Pestanha do Deportivo Pereira, Marcão.